Olá pessoal, a paz do Senhor. O vídeo de hoje tratará da questão da ideologia de gênero. Muito se tem falado e discutido, especialmente nessa semana, acerca da ideologia de gênero. As ciências sociais ensinam que as desigualdades sociais entre os sexos são resultado de relações históricas de opressão e preconceito. A este entendimento dá-se o nome de questão de gênero. Essa concepção não reconhece que as características físicas e biológicas de alguém devam ser usadas como parâmetro comportamental. Nessa perspectiva, refuto a ideia de que o sexo masculino deva se comportar como menino e de que o sexo feminino deva se comportar como menina. Alegam que o comportamento social esperado de homens e mulheres é estabelecido pela cultura e não pelas questões físicas e biológicas. E por que então a questão de gênero passou a ser uma ideologia? Para entender isto melhor, é preciso buscar o conceito de ideologia. Comecemos com o filósofo inglês John Locke. Locke defendeu que a mente humana, no instante do nascimento, é como uma tábula rasa, um papel em branco, sem nenhuma ideia previamente escrita. Com esse argumento, Locke reforçava a tese empirista de que nada existe em nossa mente que não tenha sua origem nos sentidos. Influenciado pelas ideias de Locke, o filósofo francês de Tracy desenvolveu o conceito de ideologia. A palavra é composta pelos vocábulos gregos eidos, que indica ideia, e logos, com o sentido de estudo e raciocínio. De modo singular, então, ideologia significa o conhecimento sobre as ideias. Porém, nos escritos do filósofo alemão Karl Marx, a ideologia ou estudo das ideias produzidas em uma sociedade aparecem como uma problematização da noção de consciência. Na análise de Marx, a propagação de ideias por parte de quem detém o poder econômico produz uma falsa consciência que leva à aceitação do outro de padrões de comportamento que são impostos por aquele que lhe domina. Assim, a partir de Marx, ideologia deixou de ser apenas o conhecimento das ideias e passou a ser um instrumento que serve para assegurar o domínio de uma classe ou grupo social que impõe aos outros os seus ideais de comportamento. Em contrapartida, o filósofo e político italiano Antonio Gramsci reinterpretou as teorias de Marx. Enquanto Marx aprofundou seus estudos no campo da economia, em sua crítica ao modo de produção capitalista e à consequente luta de classes, Gramsci deu especial atenção às ideias e à cultura como campo estratégico de lutas. Na visão de Gramsci, o processo de dominação não é imposto pelas armas, e sim por meio do poder de convencimento e a imposição da ideologia de uma classe ou grupo social sobre os outros. Para Gramsci, existe na sociedade uma busca por hegemonia, isto é, a direção moral e política de uma classe sobre as outras, quer tenham ou não o poder. Na busca desta hegemonia, Gramsci recomenda a reforma intelectual e moral da sociedade por meio de pessoas influentes, tais como políticos, músicos, artistas, famosos, jornalistas e outros que possam manipular a opinião pública por todos os meios de comunicações disponíveis. Mediante essas ações, é possível modificar o senso comum daquilo que é considerado certo e daquilo que é considerado errado. Com o uso intenso da mídia, das artes, da literatura, das escolas, universidades e por via de palavras de ordem e a massificação de uma nova cultura, cria-se o homem coletivo. O homem coletivo é aquele que assimila passivamente
a filosofia nova, aceita sem muita argumentação os novos conceitos e passa a pensar igual a todo mundo. A partir daí, quem ousar discordar do senso comum que foi modificado sofrerá o patrulhamento ideológico. Esse patrulhamento tem como objetivo desqualificar quem faz oposição e pensa diferente da ideologia. O propósito é desprestigiar quem se manifesta contrário. As pessoas que oferecem resistência passam a ser estigmatizadas e são acusadas com termos pejorativos, tais como fundamentalista, homofóbico, preconceituoso, machista, racista, reacionário, dentre outros. Desse modo, são construídas muralhas invisíveis que amordaçam o cidadão, que tem medo de ser censurado. Assim, a liberdade de expressão é controlada pelas grades do politicamente correto. Como acontece com toda ideologia, a identidade de gênero vem sendo amplamente divulgada pela grande mídia em busca da construção do homem coletivo. E na tentativa de desqualificar quem faz oposição à ideologia de gênero, imprime-se, por exemplo, a ideia que o relacionamento afetivo entre pessoas de mesmo sexo é objeto de discriminação e preconceito homofóbico. Deste modo, institui-se a denominada mordaça gay, onde, por meio do patrulhamento ideológico, cidadãos de bem convivem com o cerceamento de sua liberdade de expressão, nada podendo dizer em contrário à ideologia de gênero, sob pena de ser considerado intolerante, preconceituoso e homofóbico, dentre outros termos. Esta ideologia de gênero ensina que os papéis dos homens e das mulheres foram socialmente construídos e que tais padrões devem ser desconstruídos. Desse modo, a identidade de gênero e a orientação sexual passam a ser moldadas ao longo da vida. Por exemplo, a criança passa a decidir depois de crescida se quer ser menino ou menina. A partir dessa inversão, alteração de valores, não se poderá restringir a liberdade sexual de ninguém. A começar pelo postulado básico da identidade de gênero, de que não existe uma identidade biológica em relação à sexualidade e que todas as relações sexuais são apenas o construto da sociedade, então toda relação sexual consentida será considerada moralmente boa e, portanto, lícita e aceitável, não sendo passível de crítica ou condenação por parte da sociedade e das autoridades públicas. Em vista disso, serão desconstruídas as relações familiares, a reprodução, a educação, a religião, a sexualidade, dentre outros. Práticas que hoje são moralmente condenadas passarão a ser consideradas igualmente lícitas, tanto do ponto de vista moral, legal e jurídico. Por exemplo, depravações como zoofilia, sexo do homem com animais, necrofilia, atividade sexual com cadáver, e até a pedofilia, sexo de adulto com crianças, que hoje são moralmente condenadas, passarão a ser toleradas como identidade de gênero. Aqueles que enxergam exagero neste posicionamento desconsideram os fatos e ignoram a descarada e agressiva propagação desta ideologia de gênero em nosso país e no mundo. Nesta semana, por exemplo, está em discussão a exposição Queur Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, idealizada pelo Banco Santander em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Em nome da arte, a exposição reuniu 270 trabalhos de 85 artistas que abordavam a temática LGBT, questões de gênero e diversidade cultural.
Grande parte destes trabalhos afrontavam símbolos religiosos cristãos e faziam apologia à zoofilia, à pedofilia, a sexo grupal, em defesa do homossexualismo e da identidade de gênero. Tudo isto financiado com isenção fiscal, cerca de 800 mil reais captados por meio da Lei Rouanet de incentivo à cultura. Após inúmeros protestos nas redes sociais, a exposição foi cancelada. Ato contínuo, os defensores da ideologia de gênero, que pretendem expor, constranger e depravar as nossas crianças, deram início ao patrulhamento ideológico, ao estilo proposto por Gramsci, desqualificando seus opositores com variados termos pejorativos. E houve até um deputado federal do PSOL que nos xingou de burros. A verdade é que esses ideólogos do gênero se prestam à baixaria e mentem quanto às questões de sexo e sexualidade, com o intuito de amenizar comportamento moralmente reprovado. A ideologia de gênero ensina que a orientação do desejo sexual não é determinada pela constituição anatômica do corpo humano. Neste caso, consideram que a atração pelo sexo oposto corresponde a determinados estereótipos e papéis sociais previamente estabelecidos pelo contexto histórico, político e cultural da sociedade. Em contraste e em oposição a esta ideologia, as Escrituras Sagradas asseveram que o Criador, ao formar o homem e a mulher, declarou solenemente: deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2:24. Portanto, biblicamente, a orientação e o desejo sexual estão direta e intrinsecamente relacionados às características físicas do sexo masculino e do sexo feminino do ser humano, e não como o construto cultural da sociedade. Pense nisso.